O presidente Lula está apostando na ampliação de laços com países dos BRICS, especialmente a China, como resposta ao tarifaço de Donald Trump. Promoveu uma agenda de conversas tratando de conseguir apoio de chefes de governo e Estado desse bloco. Reportagem de Luciana Amaral. O presidente Lula e o líder chinês, Xi Jinping, conversaram por cerca de 1 hora ao telefone. O Planalto afirmou que ambos concordaram em ampliar a cooperação em setores estratégicos. Já o líder chinês afirmou que o país está pronto para trabalhar com o Brasil para estabelecer o que chamou de autossuficiência do Sul global. A fala é uma referência direta aos ataques de Donald Trump ao governo e ao judiciário brasileiros, e também à guerra comercial impulsionada por Washington contra Pequim. Na semana passada, o petista também conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o premier indiano, Narendra Modi. Em todas as ligações, Lula ressaltou a defesa do multilateralismo e a importância de uma maior integração entre os países. A expectativa é de que nos próximos dias, o Itamaraty agende ainda ligações com o chefe de governo da Indonésia e com o da África do Sul. A ideia do Planalto é mostrar que o Brasil não depende de um país específico e que não vai ceder à pressão americana. Nesta terça-feira, o jornal britânico Financial Times destacou o conflito como uma briga sem precedentes entre dois dos maiores países do mundo e afirmou que o embate não vai ter uma solução imediata, mas que pode escalar facilmente. Diante do impasse com a Casa Branca, o Palácio do Planalto marcou para esta quarta-feira a apresentação do plano de contingência para produtores e empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. O foco do plano é garantir a manutenção dos empregos gerados pelas mais de 9.000 companhias que exportam para o mercado americano. Segundo Lula, o Itamaraty também vai apostar numa briga contra o tarifaço na Organização Mundial do Comércio. O presidente brasileiro ainda não descartou retaliar de forma unilateral as tarifas da Casa Branca. Vitério, inicialmente, desculpe, faltou eu dizer qual a sua afiliação ao apresentá-lo aqui à nossa audiência. Vitério Brustolin é pesquisador de Harvard e também professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Agora está reparado o meu, eu espero. Vitério, Lula atravessou a rua atrás de uma casca de banana? Bom, William, eu vou começar por essa questão de contatar países do BRICS. Não é uma estratégia factível, porque os grandes países do BRICS já estão negociando as tarifas com os Estados Unidos. Então, é o caso da China. Inclusive, foi colocado pelo Trump no domingo à mesa que a China quadriplique a importação de soja dos Estados Unidos. Veja, 70% da soja que a China consome é proveniente do Brasil, então isso prejudicaria o Brasil. A Índia está tentando negociar as tarifas, ela sofreu tarifas secundárias porque compra petróleo russo, derivados do petróleo e armamento russo, o Brasil também está nessa lista. A África do Sul está negociando. Os outros países, não existe uma coesão no BRICS, né? Tem uma questão de conflitos internos. Então, a Índia tem conflito com a China, o Egito tem conflito com a Etiópia na Somália, o Irã e a Arábia Saudita nem tinham relações diplomáticas até 2023. Então, é claro que o BRICS, que é uma organização informal, que não tem sede, não tem estatuto, não tem regimento, não tem nem critérios para ingresso, não vai tratar disso como tal, como uma organização. A outra organização, que seria formal, que é o Mercosul, o presidente Lula nem cogitou, porque a Argentina, por exemplo, se beneficiou muito dessa relação bilateral com os Estados Unidos, conseguindo, segundo o Milei, 80% de isenção nas tarifas. Agora, que outras estratégias? É necessário que haja um diálogo entre os dois presidentes. O presidente Lula disse que iria ligar para o Trump para convidá-lo para a COP30, mandou uma carta, e agora também não sabe se vai conversar com ele na ONU no dia 23 de setembro. Enquanto isso, hoje, mais uma vez, o Lula voltou a falar em substituição do dólar. William. Lorival, de ponto de vista prático, o Vitério nos indica é difícil esperar algum apoio imediato. Que gesto político o Lula fez para Washington? Ao conversar com Xi Jinping durante 1 hora e falar sobre a autossuficiência do Sul.
e deu oportunidade para o Xi Jinping, dizendo que eles devem se unir contra o protecionismo e o unilateralismo, referindo-se aos Estados Unidos. Então, traduzindo, os BRICS, né, a China, o Brasil, estão unidos contra os Estados Unidos. Só que isso na retórica, né, numa retórica na qual só o Lula é prejudicado, porque ele é o único que não está conversando com os Estados Unidos, né? Indonésia já fez acordo com os Estados Unidos, África do Sul já fez acordo com os Estados Unidos, Índia já fez acordo, China está negociando, obteve ontem mais 90 dias para negociar, né? A não aplicação da tarifa máxima de 145%, e ontem obteve um anúncio do Trump de que a Nvidia poderá exportar os chips mais sofisticados para a China, dos quais ela estava banida, né? Então, eles estão ali negociando e aí está na pauta, como o Vitélio trouxe, vender a China, os Estados Unidos venderem mais soja para a China, e como os chineses da noite para o dia não vão consumir mais soja, é o Brasil que vai vender menos soja para a China. Então, fica claro que esse apoio é puramente retórico e, aliás, prejudicial nesse caso, nesse contexto atual. Mas esse é um hábito da China na relação com os sucessivos governos Lula. Eu cobri a primeira ida do Lula à China em 2004. O Lula reconheceu a China como país de economia de mercado, com isso prejudicando as ações antidumping brasileiras contra a China. E, em troca, a China prometeu apoio para um assento permanente no Conselho de Segurança do Brasil. 20 anos depois, o Lula voltou à China, assinou um memorando de compromisso abrindo caminho para a entrada do Brasil na nova Rota da Seda. E o que a China deu em troca? Um apoio ao assento permanente do Conselho de Segurança. Parece uma piada, quer dizer, se 20 anos depois você faz a mesma concessão, demonstra que essa é uma concessão absolutamente inócua, porque a China não vai aceitar a entrada nem da Índia nem do Japão no Conselho de Segurança como membro permanente. Portanto, nunca vai acontecer isso enquanto a China estiver lá. Então, os chineses sabem manipular o deslumbramento que o Lula e o Celso Amorim têm pela China, e com isso o Brasil só se afunda em termos políticos na relação com os Estados Unidos, que estão lá anotando no caderninho tudo isso que está acontecendo. Então, se a gente der uma espiada nessa expressão utilizada pelo Lula, autossuficiência do Sul, do ponto de vista da economia internacional, isso soa como? Não, sou uma utopia. Ninguém quer autossuficiência do Sul global. O produtor brasileiro quer vender para quem ele quiser, né? Ele não quer ficar preso a nenhuma região, a nenhum país. Ele não quer ser dependente da China. No caso da soja brasileira, por exemplo, nós já somos dependentes, né? Porque 70% da soja que os chineses comem, a nossa sorte é que eles também são. Então, nos alivia um pouco. Os produtores estão dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos podem até tomar um pedaço, mas não vão dar conta de atender toda a demanda chinesa. E o que eu ouvi muito hoje, William, é assim como a história do dólar, né, que não é uma agenda nacional, não é uma preocupação nacional, lidar ou não com a desdolarização do mundo, para que vai ficar evidenciando a nossa relação com a China, que está tudo bem, o Brasil não tem problema com a China, nós temos problema com os Estados Unidos. Então, a gente não tem que afagar a China, porque com a China já está tudo ok, né? E o grande receio é o seguinte: quanto mais o Lula se afasta dos Estados Unidos, e tem vários motivos para isso, enfim, a questão política aí é intransigente nesse caso, mas economicamente, quanto mais Lula afasta o Brasil dos Estados Unidos e aproxima da China, mais pressionado fica o produtor, quer dizer, mais pressionado a essa imposição de uma dependência fica o setor produtivo no Brasil. Daniel e Caio, quer dizer, passando para o lado político brasileiro, começando por você, Daniel, se há algo que foi reiterado por porta-vozes de segmentos da economia, por especialistas em diplomacia, por analistas internacionais, por mais que eles tivessem reiterado, presta atenção, governo brasileiro, neste momento delicado, não deixe parecer que você está abraçando um lado. É exatamente o que o Lula está deixando transparecer, que ele está abraçando um lado. Quem que ele está ouvindo então?
Eu tentei saber um pouco hoje qual que é o grande objetivo do Lula e do governo brasileiro com essas ligações. O que me explicaram? Que começou pelos BRICS, começou por Índia, China, mas tem África do Sul, tem Indonésia e tem também os europeus. O Lula quer conversar com Ursula von der Leyen, quer conversar com a Alemanha, Reino Unido, França, sobre um assunto que é a demolição das regras do comércio internacional. Esse processo já vinha no Trump 1, a gente teve e continuou com Biden com a paralisia completa do sistema de solução de controvérsias da OMC. Mas com o Trump 2, você tem a demolição também da cláusula da nação mais favorecida, ou seja, qualquer concessão que um país faz precisa estender necessariamente a todos os outros, e das tarifas máximas que são permitidas para cada país dentro do que ele pactuou nas regras do sistema internacional de comércio. E a impressão que tem o Lula é de que os países estão inertes a toda essa demolição das regras. Então, o que se quer é explorar com os líderes mundiais alguma tentativa de reação. Quais regras, que ideias colocar no lugar? As fontes sempre ressaltam que não sabem o que é, mas precisa ter alguma conversa para explorar essas possibilidades, porque o que me disseram, olha, assim como teve 8 rodadas no OMC, agora a gente está vendo uma rodada Trump e ninguém está fazendo nada. Caio. William, o governo brasileiro ele tomou uma decisão de não negociar com o Trump, pessoa física, justamente porque todos os sinais que o Trump, pessoa física, e Casa Branca têm dado ao governo brasileiro são de que não quer negociar. Todos os dias, amanhã a gente espera outra. Né? Segunda-feira teve o cancelamento da reunião do Fernando Haddad com o secretário de Tesouro, hoje teve um relatório, amanhã vai ter outra questão. Então, na cabeça do Palácio do Planalto e do Itamaraty, o Trump não quer. O Trump está forçando e empurrando o Lula. Claro que tem ali algumas considerações, nós somos o lado mais fraco economicamente, não temos tantas armas, somos uma potência regional, como vocês sempre frisam aqui, mas... Por outro lado, que a gente ouve sempre questionando, Palácio do Planalto e Trump, não dá para querer tentar negociar com quem está dando sinais todos os dias de que não quer negociar. E diferentemente de todos esses países que estão negociando com os Estados Unidos, salvo engano, posso estar errado, e nenhum deles, a Casa Branca, está tentando uma interferência direta em um dos poderes da República. Então, eu acho que é uma situação distinta do Brasil, da Indonésia, da África do Sul, da Índia, né, e da própria China, seja pelo tamanho econômico, mas em nenhum desses países, o Trump não está falando da ditadura chinesa, né, em nenhum momento, ele está negociando. Agora ele está falando aqui que tem uma ditadura do judiciário, que a gente sabe que não tem. Né? Então, assim, é complicado. Eu entendo até, de certo modo, quando essas fontes de Palácio de Itamaraty me colocam nessa situação. Embora eu defenda também que deveria ter tido, e há tempo ainda para ter um contato direto, para tentar fazer o contato sul-sul um pouco mais, numa expressão do meu interior, mocosado, né? Você precisa, né? Você consegue articular isso. Mocosado, é uma nova categoria geopolítica. Agora, de lá para cá, é dia sim, dia também. Então, deixa eu usar essa nova categoria geopolítica sul-sul mocosado, Vitélio. O que isso... O Vitélio não sabe o que é mocosado. Vamos traduzir para o Vitélio o que é mocosado? Vitélio, o Caio vem da zona próspera do interior de São Paulo, chamada Bebedouro. E ele está usando uma expressão típica do homem do campo. Ele é jornalista por paixão, né? Por vocação ele é um homem do campo. Então ele está usando essa expressão, mocosado, não sei o quê, uma coisa mais próxima. Escondida, né? Escondida. Discreta. Assim, mãozinhas dadas por baixo da mesa, Disfarçado, uma coisa assim. exato. Essas mãozinhas dadas entre Xi Jinping e Lula não são nem um pouco por baixo da mesa, são em cima da mesa com toda, digamos, demonstração de carinho e amizade mútuas. Do ponto de vista geopolítico, tem algum significado? Tem o significado de alinhamento, por incrível que pareça, alinhamento automático. A gente pode criticar que isso está sendo promovido pelo Trump, que é o Trump que está empurrando o Brasil para o lado da China, mas isso é exatamente o que a diplomacia brasileira não poderia deixar acontecer, que o Brasil tivesse que escolher entre os dois principais parceiros comerciais. A China, que é o principal parceiro desde 2009, e os Estados Unidos, que além de tudo ainda são o país estrangeiro que mais investem no Brasil.
William, lembra no ano passado, quando nós conversávamos sobre a relação do Lula com o Maduro, e eu dizia, olha, a diplomacia personalista do Lula criou uma armadilha e caiu nela, assim como o Itamaraty. Nesse caso, novamente aconteceu isso. A diplomacia do Lula, ela começa na campanha eleitoral do ano passado. Eu fui ver as menções do Lula ao Trump. Em 27 de junho de 2024, ele dá uma entrevista para a Rádio Itatiaia e diz que o Trump fala muito. Na época, ainda era o Biden o candidato, ele já estava pedindo voto para o Biden. No dia 1º de novembro de 2024, o Lula deu uma entrevista para o canal francês TF1 e disse que o Trump era o nazismo e o fascismo com outra cara. E, na sequência, disse, Deus queira que a Câmara vença as eleições nos Estados Unidos. Vocês devem lembrar no dia 28 de fevereiro desse ano, quando o J.D. Vance acusou o Zelensky de ir à Pensilvânia fazer campanha para Kamala Harris. Foi exatamente no ponto da conversa que eles começaram a discutir, porque foi uma ofensa para o J.D. Vance e para o Trump que o Zelensky, segundo eles, tivesse feito campanha para a Kamala. Então é claro que a relação do Brasil com os Estados Unidos não seria boa. E piorou ainda mais por conta do lobby da família Bolsonaro nos Estados Unidos agindo em interesse próprio. E, por outro lado, ainda tem o Trump, que mistura questões comerciais com questões políticas. Então, não tem como dar certo isso, tem que haver diálogo de alguma forma, William. William, deixa eu só fazer uma Claro. interferência aqui, porque vocês vão se lembrar, quando os senadores estavam se preparando para ir para os Estados Unidos, naquela comitiva, a gente trouxe aqui a informação de que a principal mensagem que eles queriam deixar nos Estados Unidos era, olha, se vocês largarem a gente, vocês vão empurrar o Brasil para a China. Nós não queremos, não faça isso. A China não é a maior preocupação de vocês, então não nos empurre ainda mais para a China, além do que a gente já tem. Eles estavam certos, né? Era essa a mensagem. E não é só a tarifa dos Estados Unidos que está empurrando o Brasil para a China, é o presidente Lula que está carregando o Brasil mais para o lado da China. Não parece haver compreensão em Washington desse que a gente considera como um fato dado. Se a gente tomar esses últimos gestos entre Lula e Xi Jinping como um fato que tem um significado, qual é a resposta do Brasil nessa questão difícil de ter que fazer uma escolha? A gente teria de ter evitado fazer uma escolha, de certa maneira está sendo feita por nós, mas não só por nós. Nós estamos fazendo essa escolha se eu levar adiante o meu raciocínio a respeito do contato entre Lula e Xi Jinping. Agora, como que o Washington interpreta isso? Interpreta como uma comprovação da tese de que o Brasil está caminhando para ser uma Venezuela, uma Cuba, e que esse é um instinto do governo Lula e de que é preciso frear isso. Então, a forma de frear não é restabelecendo ou estabelecendo um diálogo com o governo Lula, é pressionando ainda mais, elevando a pressão para que ele desista de fazer esse movimento. Então, aí que está, quer dizer, acho que é aí que está o problema de você olhar para os objetivos do governo brasileiro e os meios para atingir os objetivos. Os meios que o governo brasileiro tem utilizado o distancia ainda mais dos seus objetivos. Se o objetivo é estabelecer um diálogo com o governo Trump, não é dessa forma, é o contrário, eles estão fazendo exatamente o contrário do que precisaria fazer. A gente não está discutindo aqui o direito do presidente Lula de ligar para quem ele quiser, falar com quem ele quiser, as excelentes relações Brasil-China, que são algo bem-vindo, comerciais e de investimentos e tal, e não é necessário ter essas relações para fazer esses gestos. Então, há uma total dissonância entre os objetivos declarados do governo brasileiro e o que ele está fazendo. Daniel, você na sua intervenção anterior se referia ao que lhe disseram por parte do governo brasileiro, o que seria essa postura do Lula, não só procurar os nomes grandes expoentes dos BRICS, mas também entrar em contato com outras, digamos, chancelarias e governos, e até aqui ele não fez nada nessa direção, pelo menos do nosso conhecimento. Agora, em função da esperada reação em Washington, qual é a postura em Brasília por parte do governo brasileiro? Estão esperando que venha o quê? É que, na verdade, William, o que eu percebo é que ninguém sabe como acessar, como percorrer essa última milha até o Salão Oval.
Eu estava lendo hoje uma matéria do Politico.com, um excelente site que cobre bastidores da política em Washington, que mostrava que o governo da Índia contratou o Jason Miller, que é um conselheiro de Donald Trump, uma pessoa que teve um protagonismo na campanha do Partido Republicano, proeminente nas redes sociais e foi detido no aeroporto de Brasília para um interrogatório em 2021, contratou como lobista em Washington por $2 milhões e a Índia levou a tarifa de 50% na cabeça. Então, existe ali uma confusão de saber, olha, não tem um manual que diga como negociar. Talvez seja ali alguém que consiga conversar com o Trump num campo de golfe no fim de semana, mas não está se conseguindo. Também me parecem muito válidas as críticas do setor privado que olha e fala, olha, o cardápio até agora demonstrado pelo governo brasileiro é muito limitado, limita-se muito na esperança de que o setor privado resolva e na diplomacia clássica, na diplomacia tradicional, mesmo quando ela recorre aos contatos fazenda-tesouro americano, mas elas se limitam na lógica governo a governo e é preciso ser muito criativo. Mas também é fato que outros países que tentaram métodos criativos, como o que eu acabei de mencionar, também não conseguiram resultados. A grande pergunta é, se o Lula ligar para o Trump, vai resolver? Tem gente que diz que piora. Não é? Lorival também. Quando ele falava de jogar golfe, eu lembrei de uma coisa que uma pessoa que acompanha essas negociações me falou, que é ruim para o Brasil o fato de que o Alckmin ele acumula o Ministério de Comércio, né, que seria Indústria, Comércio, Desenvolvimento, Indústria, Comércio, mas o Ministério de Comércio e a vice-presidência. Por quê? Uma pessoa que, aliás, que jogou golfe com o Trump no fim de semana e que tem influência sobre o Trump é o J.D. Vance, o vice-presidente. E a gente está sem vice-presidente nessa relação, porque o Ministério do Desenvolvimento consome as funções do Alckmin nessa história. Então o Alckmin fica degradado no cargo dele, né? Ele é rebaixado para o cargo do Howard Lutnick e do Greener, que é o USTR e o secretário de Comércio, e fica tentando falar com essas pessoas e não usa o nível dele equivalente, que é de vice-presidente. O Alckmin claramente é uma pessoa afável, que não tem tanto essa história ideológica, que não tem esse discurso abrasivo do presidente Lula e das pessoas ao redor dele, e a gente perde esse ativo, que seria uma diplomacia vice-presidencial, de conversar de forma mais tranquila e tal, e quem sabe amaciar um pouco essa relação. Vitelli, eu queria encerrar esse segmento, tem um minutinho mais ou menos, perdoe eu apertá-lo aí um pouco com o relógio. Que cenário você espera a curtíssimo prazo depois do que o Brasil fez? Não tem como esperar alguma coisa boa disso, William. Se a gente vai ficar se questionando, e se ligar, se não ligar, tem que fazer. A atribuição do presidente da República está no artigo 84 da Constituição, ele é chefe de Estado, a gente está representando o Estado brasileiro, o presidente da República não deveria levar isso para o lado pessoal, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Além disso, intervenção em assuntos internos, como a eleição dos outros países, é vetado pelo artigo 4º da Constituição. Se a gente só seguisse a lei, só seguisse a institucionalidade que a Thaís gosta, esse problema poderia ser resolvido. O problema é que o Lula é personalista e carrega o Itamaraty nas costas, desviando do caminho do pragmatismo, e o Trump também é personalista e leva como ofensa o que o Lula vem fazendo nesse momento, William.